Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Papo Esporte. E hoje teremos um programa dedicado ao Rei das Quadras, um especial Falcão. Fomos até Jaraguá do Sul para conversar com ele, o melhor jogador do mundo de futsal. Solta aí! Jaraguá do Sul. Fundada em julho de 1876. É a quinta economia de Santa Catarina. Com colonização europeia, alemães, italianos, húngaros e poloneses. Mas hoje eu vou em busca de um brasileiro, paulista, que revolucionou o futsal no país. Ele é conhecido no mundo todo como Falcão, mas seu nome real é... Alessandro Rosa Vieira. Falcão. Sou eu. Falcão, por que Falcão? Bom, prazer estar falando com vocês. Na verdade, meu apelido eu ganhei desde moleque. O meu pai jogava na Várzea em São Paulo, nunca foi profissional, mas ele era um grande jogador ali, conhecido nos times varzianos, e todo mundo achava ele parecido no estilo de jogo do Falcão, Rei de Roma, sim, o nosso Falcão do Internacional. E como eu acompanhava meu pai desde moleque, né, me chamavam de Falcãozinho, e como eu tentava imitar as coisas que meu pai fazia nos jogos dele, ficou Falcãozinho, e depois eu acabei assumindo o posto aí, virando mais um Falcão no Brasil. Ô Falcão, tu é o rei dos dribles e dos cortes, mas antes de começar toda essa história, tu cortava num outro lugar junto com o teu pai. Como é que foi essa história aí, cara? Açougueiro. Verdade, a família do meu pai toda era relacionada a açougues, né, lá em São Paulo. Meu pai veio do interior de São Paulo para São Paulo trabalhando como funcionário de um açougue. Foi crescendo, foi pegando esquema, depois começou a ter seu próprio negócio. E eu já desde os 12 anos, meu pai começou a me levar para ajudar, para ter responsabilidade. Isso é muito legal, e de vez em quando ele me deixava quando eu queria ficar em casa brincando com meus amigos na rua, mas eles sempre colocavam como uma meta de 3 a 4 dias da semana. Depois foi aumentando esse compromisso, eu passei a ajudá-lo ainda mais. Foi quando eu comecei a treinar também, e quando começou a ficar mais sério o negócio, eu tive que escolher. E com 17, 18 anos eu parti só pro futebol, onde eu tô até hoje. Daí tu foi pro futsal, e o teu primeiro gol foi como santista que tu é, né? Tu é de São Paulo, tu é santista. Primeiro gol teu foi contra o Corinthians, cara. É. Pô, que maravilha, né? Não, podia legal. ter sido melhor. Eu estreiei no clube chamado Guapira com 13 para 14 anos, eu não participei de escolinhas, nada. E eu lembro que quando eu me federei, né? Na época era, que eu sou federado, né? O meu primeiro jogo era Guapira e Corinthians, então eu não dormia à noite, ficava preocupado. E nós perdemos esse jogo por 2-1, eu acabei fazendo esse gol, foi meu primeiro gol como federado. Já chamei a atenção do Corinthians, e depois de 4 meses eu já estava no clube do Parque São Jorge. E com 17 anos tu já estava no adulto, né? Já. Fui bem precoce, rápido, né, muito rápido, porque nas categorias de base, principalmente em São Paulo, você passa, na época era mirim, infantil, infanto, juvenil e juvenil. E o juvenil eram 3 anos para chegar no adulto. No meu final do primeiro ano de juvenil, já iniciando o segundo ano, eu já iniciei na equipe profissional. Então foi muito precoce, até foi uma das minhas escolhas pelo futsal, de já ser bem remunerado com 17 anos, já ter aquela aceitação do meu esporte. Então no segundo ano de juvenil eu já era da equipe profissional. E a faixa ainda? 10 a faixa. No profissional eu tive que esperar um pouquinho, mas no juvenil, mesmo o primeiro ano, já era camisa 10 e a faixa na época, depois acabou virando a camisa 12, mas tudo aconteceu muito rápido, realmente. Falcão, em 2004, tu foi pai pela primeira vez do Enzo, né? Isso. Mas tu teve uma perda também grande, né? Que tu foi pai a primeira vez e perdeu, acho que a tua grande referência, né? Como é que foi isso aí pra competir? Foi bem difícil porque eu fiquei sabendo que meu pai estava com câncer no dia do nascimento do Enzo. Foi no mesmo dia, eu cheguei em casa, fui levar minha mãe para voltar, e quando a gente chegou tinha lá os exames, e a minha mãe ligou para o médico. Meu pai estava chegando do clube, minha mãe tinha acabado de desligar o telefone com o médico, e minha mãe falou que meu pai estava com câncer, e meu pai subiu a escada de casa reclamando de dor no estômago, e a gente já sabia que era câncer no estômago. A gente lutou ali durante 11 meses, né? E acabou não suportando, e meu pai tinha 48 anos, era muito jovem. Ele usava minhas roupas, boné para trás, óculos escuros, mas deixou um legado muito bacana, né? A gente sempre imagina como seria hoje com os netos, né? Com tudo que aconteceu na minha carreira após isso, mas eu acho que com certeza ele foi uma estrela que brilhou muito lá, porque
Foi quando eu ganhei o prêmio de melhor do mundo pela primeira vez, ele não pôde acompanhar isso, depois veio os títulos, várias vezes melhor jogador do mundo, mas com certeza ele foi lá pra cima pra iluminar e iluminou bastante. Eu vi uma entrevista que tu fez uma promessa, né, no dia que ele foi sepultado, né? E realmente em 2004, no final de 2004, tu já foi o melhor do mundo, né, Falcão? É verdade, eu prometi pra ele ainda perto, quando a gente já sabia mais ou menos como que estava a situação dele, que eu ganharia o prêmio de melhor jogador do mundo, que é o que ele sonhava, que é o que ele esperava. E isso acabou acontecendo da melhor maneira possível. Então eu prometi, cumpri, e não cumpri só aquela, cumpri mais algumas outras, então foi muito bacana. Em 2008, Falcão, tu também foi o melhor do mundo, né, pela segunda vez, mas tu teve um desentendimento com o Manel Tobias ali, né? Que é uma coisa de vestiário, que a gente sabe que é muito normal, que acontece quando o cara tá de sangue quente, mas o que aconteceu ali na verdade? Na verdade, em 2004 aconteceu esse problema, que a gente estava lá na seleção, tivemos problema de vestiário, de opiniões contraditórias, coisas que acontecem no meio do futebol e do futsal, e aquilo acabou vazando. E uma coisa que era para ter morrido ali, tanto é que depois a gente acabou jogando junto, se encontrando, e a imprensa acabou afastando a gente um pouquinho, porque eu achava que ele tinha vazado, ele achava que eu tinha vazado, e no final não era nada disso, né? Então acabou virando aquele auê, né? Na época os dois maiores ídolos da modalidade brigando, e isso era muito motivo para a imprensa, né? Então a gente acabou conversando depois, deixando isso para trás. Eu vou falar para você que nós somos amigos de ir na casa do outro, mas a gente se respeita e isso ficou lá para trás. Isso é fundamental. Ô Falcão, 2005 tu fez uma aposta grande, tu foi para São Paulo, né? Eu até também estava disputando o campeonato estadual, o campeonato brasileiro, eu joguei algumas vezes contra o São Paulo. O Leão foi determinante ali para que as coisas não dessem certo? Foi. Eu acho que todo mundo que conhece o histórico do Leão, quando chega nos seus clubes, sempre tem as suas vítimas, e eu fui uma delas, né? Quando eu me apresentei, ele já falou, chegou o jogador do presidente, né? Então já estava fadado a não dar certo. Então eu treinava bem, a minha estreia foi perfeita, eu joguei ali 10 minutos, mas dei uma assistência pro grafite, chutei uma bola no ângulo que o goleiro pegou e bateu no travessão. E ali era da sequência, né? Então a torcida, qualquer jogador que errava um passe, gritava o meu nome. E ele, ao invés de me dar oportunidade, ele foi me afastando, né? Porque ele não queria... Não, aí é que eu comecei a pegar que era problema pessoal. Quando o jogo era maior e a cobrança para eu jogar seria maior, de imprensa, de torcida, tudo, ele me cortava do banco. Aí não tinha na cabeça dele encheção de saco da torcida ficar gritando meu nome. Mas eu não pedia para os caras gritarem meu nome, eu não pedia para nada disso acontecer. Foi uma aposta muito bacana. Teria ido da mesma forma, hoje faz 10 anos e o carinho é o mesmo, como se fosse ontem. Eu escuto isso todos os dias de São Paulino, corintiano, palmeirense, que eles queriam me ver jogar futebol, independente da camisa, né? Então, todo mundo tem essa dúvida, né? Mas por mim, eu falo que eu teria ido da mesma forma. E naquele momento, pelo que eu estava passando, eu teria regressado ao futsal da mesma forma, porque eu acho que todas as minhas escolhas foram no momento certo, no lugar certo, e não me arrependo de nada. Por que tu não continuou, Falcão? Porque às vezes no São Paulo com o Leão não daria certo, mas todo o time do Brasil estava de portas abertas para ti, porque tu era o melhor do mundo. Eu tive várias propostas, e uma inclusive do São Paulo, porque o dia que eu anunciei que eu saía, no dia seguinte o Leão saiu, né? Então eu tive na casa do presidente Marcelo Portugal Gouveia, ele me deu um contrato de 3 anos. Só que quando eu fui pro futebol, eu tinha fechado vários patrocínios devido a ter acabado de ganhar o melhor do mundo. E eu já tinha alguns e estava fechando outros. E quando eu fui pro futebol, todos os patrocínios passaram a não existir mais, porque eles queriam o melhor do mundo de uma modalidade. E no campo eu era mais um. Então todos esses patrocínios viam que eu não jogava, passava 2 meses, 3 meses, eles vinham com a proposta. Todos eles. Parecia até que era combinado. E teve um momento que eu vi que não dava para suportar, e as propostas eram muito boas, inclusive do time que eu jogava, da Malve aqui de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. E quando eu juntei tudo, eu falei, eu tenho 26 para 27 anos no futebol. Para eu arrebentar vai 1, 2 anos. Qual clube da Europa vai contratar um jogador de 28 para 29 anos? Será que eu vou, aqui no Brasil, jogando futebol, eu vou ganhar o que eu ganho no futsal? Eu tive todas essas dúvidas, fiz a conta, e o meu prazer sempre foi jogar futsal, e tendo esse prazer ainda podendo ser tão bem remunerado quanto o jogador de futebol, né? E hoje eu estou aqui com 37 para 38 anos, tenho uma equipe que eu sou gestor e dono da equipe praticamente. Eu não sei como eu estaria no futebol de campo com 37, 38 anos, geralmente poucos jogadores estão jogando com essa idade ainda. Estou num esporte que eu posso sair para descansar, voltar, tenho o meu nome
tão conhecido quanto os grandes jogadores de futebol. Então acho que a minha ida para o São Paulo, aquela aceitação absurda, foi pelo que eu fazia nas quadras, né? E ali, claro que para minha imagem foi muito bom, passei a ser mais conhecido ainda. E hoje eu não, como eu falei, não me arrependo. Eu fui, se eu tivesse que continuar, eu teria continuado no São Paulo, mas eu voltei aqui para Jaraguá do Sul e fui muito feliz. 2012, no Mundial, que seria, né, o teu último Mundial, tu teve um problema na panturrilha sério. E tu ficou em um tratamento intensivo, né, para jogar aquele Mundial. E tu teve até uma paralisia, cara. Tem histórias que são eternizadas, né? E o dia de hoje é um dia desse, né? A paralisia facial atrapalha porque você não consegue enxergar direito. A história do jogo, né? Então são coisas que não tem explicação, cara. Tem que agradecer a Deus primeiro de estar aqui jogando. Quem diria que eu ia estar aqui jogando hoje, né? E segundo, de estar ajudando o meu país, ajudando, ser um dos que ajudaram a andar nesse Mundial. Nada ganho, né? Jogo especial pela circunstância, principalmente o meu dia a dia, né? Que foi muito complicado. Mas é um dia para ficar na história. Se nós vamos ganhar ou não, eu não sei. Mas para mim foi um dia especial. Como é que foi toda essa história, assim? Porque o cara psicológico imagina a vontade de querer jogar também, né, Falcão? Então, ali eu passei por algumas situações bem difíceis, porque eu estava jogando a final da Liga Futsal pela minha equipe em Orlândia, que eu estava naquela época, até contra o Joinville, e eu estava com uma lesão no adutor. Foi um ano psicologicamente para mim muito pesado, então eu tive algumas lesõezinhas. E eu tomei injeção para jogar a final, acabei jogando, a gente buscou um jogo 4-0, buscamos 4-4, fomos campeões. Eu fiz o exame uma semana depois, no dia de viajar, a gente viajaria à noite para a pré-temporada no Japão, para o Mundial na Tailândia. Eu fiz o exame à tarde no hospital, morrendo de medo de ser cortado. Os médicos que me acompanharam falaram que em 10 dias eu estaria curado. Recuperei esses 10 dias no Japão, treino físico, todos os aparelhos da melhor forma possível. E na final da temporada no Japão, comecei a fazer muito treino físico e sobrecarregou minha panturrilha. E quando chegamos na Tailândia eu treinava, mas eu sentia um desconforto e foi me dar a lesão bem na estreia contra o Japão, com 3 minutos de jogo. E pra mim ali foi... Estourou, depois eu descobri que não era lesão muscular. Eu comecei a ter isso algumas vezes, junção de ácido lático na panturrilha. Então, todo movimento que eu ando pressiona e dói. E eu tive isso outras vezes, né? Devido ao desgaste, o psicológico conta muito também. E já na primeira partida, e quando o pessoal saía, e panturrilha, você que foi atleta, você sabe, se você caminhar, você está forçando. Então eu ficava no quarto 24 horas na Tailândia, internet não tinha o que fazer, o pessoal saía para treinar e eu ficava trancado no quarto, sem saber se tudo aquilo ia valer a pena. E depois no 7º, 8º dia, eu acordei, fui mastigar, mordi o lábio, né? Mordi o lábio, minha piscada um pouco lenta do lado esquerdo. Aí no final do dia eu percebi que eu estava com paralisia facial. E aí no outro dia eu acordei pior ainda, que para piscar eu tinha que forçar aqui, para dormir eu tinha que colocar um esparadrapo para dormir, pingar colírio o tempo todo. Então era a lesão da panturrilha mais a paralisia facial. Mas foi de estresse, de ficar trancado no quarto, de o pessoal sair para treinar e você ter que ficar ali, o pessoal descer para almoçar e você ter que receber almoço na cama, porque para não forçar a panturrilha. Mas depois de tudo isso valeu a pena, né, cara? Eu consegui voltar no momento certo, fazer gols decisivos, mesmo com a panturrilha machucada e com paralisia facial. E aquele jogo com a Argentina, perdendo de 2-0, o treinador olhava pra mim e falava, pô, cara com paralisia facial, com a panturrilha machucada na seleção brasileira, não vou pôr. Aí ele olhava pra mim e não vou pôr. O tempo foi baixando, faltam 10 minutos, eu olhei pra ele e falei, cara, me põe que esqueci de tudo, eu tô na adrenalina do jogo. Aí eu lembro que ele me colocou, que eu entrei pra bater uma falta, invadiu um torcedor pra me abraçar. Ele foi me abraçar e enfiou o dedo no meu outro olho, só pra piorar, né? E daí, falei, não é possível, cara. Aí entrei no jogo, acabei fazendo o lance do primeiro gol do Neto, fiz o gol de empate faltando 3 minutos, e na prorrogação eu fiz o gol da vitória, e ali pra mim, acho que eu joguei 7 ou 8 minutos, mas é o jogo mais marcante da minha vida por tudo que eu passei. Verdade, né? Tudo que eu passei. Então os médicos queriam me vetar da competição, eu assinei um termo de responsabilidade, porque eu só queria jogar. O meu prazer é jogar. Tive que garantir que eu jogaria com paralisia facial, porque se você for analisar, a paralisia facial é o início de um derrame, né? Porque é uma veia entupida que você paralisou um lado, então tem a ver com isso também.
Então eu acabei assumindo todos os riscos porque a minha vontade era jogar, fazer o que eu gosto. Não sabia que ia dar a repercussão que deu no Brasil, positiva, né, de superação. Eu acho que foi bacana de passar essa mensagem pro pessoal que às vezes reclama da vida. Então acho que para mim foi muito positivo, mas sem estratégia, apenas querendo jogar e ajudar a seleção. Falcão, tu já tá com 37 anos, tu tem um planejamento já para parar de jogar? Eu vou parar em 2016, e depois que tu parar, já pensa em alguma coisa? Olha, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui com 37 anos jogando, cara. E ainda eu me vejo, ganhando título, sendo artilheiro, como foi ano passado da Liga Futsal. São 10 finais consecutivas em 4 equipes diferentes. E jogando e fazendo gols importantes, então eu não esperava. Então hoje eu deixei a vontade do tempo dizer quando eu vou parar. Então eu já tenho esse planejamento eu acredito que não deve fugir mais de 2 ou 3 anos, né? Embora tenha outras propostas aparecendo, como uma possível liga nos Estados Unidos, que eles querem me levar para ser como o Zico foi no futebol no Japão. Isso pode dar uma longevidade maior, mas eu vou deixar o tempo dizer. Eu vou saber, vou ter a percepção do momento de parar, mas hoje eu não coloquei uma data específica, não. Antes eu colocava, achei que seria esse ano ou ano que vem, mas hoje eu procuro não colocar mais. No próximo bloco, Falcão fala sobre sua aposentadoria no futsal. É um breve intervalo, não sai daí. BKR, a marca que cresce formando valores e campeões para o Brasil. O sorvete já era. Chegou o verdadeiro gelato italiano em Jurerê. That's Amore, produção diária, como na verdadeira tradição italiana, utilizando frutas locais, açúcar e leite, combinados com paixão e ingredientes selecionados, que trazemos da nossa linda Itália. Nossa missão: viciar o seu paladar. Visite-nos na rodovia Maurício Siroski Sobrinho, 5845 em Jurerê. That's Amore. Siamo tutti buona gente. E antes de continuarmos com a entrevista com Falcão, para você, fãs de Jorge Cajuru, ele já está se recuperando e logo estará aqui no Papo Esporte. Nós separamos alguns dos melhores lances do Falcão nas quadras. Solta aí!
E depois de tantos lances geniais, segue a nossa entrevista com o melhor jogador do mundo de futsal. Solta aí. Falcão, mais de 2.000 gols, mais de 70 títulos. O Neymar se espelha em ti, né? O Pelé falou que tu é o rei das quadras. Pô, que moral, né? O homem falou. Então é muita referência, assim, né, cara? Por isso que você falou pontos aí que até me arrepia, assim, porque você ser uma referência de uns grandes ídolos do futebol hoje, essa nova geração, sempre declara Neymar, Robinho, o Lucas, a molecada, o Ganso, sempre falam, né, da inspiração. O Neymar sempre imita dribles e me manda, ó, vou fazer e tal. E quando eu joguei no Santos em 2011, eu ia nos jogos e aí ele fazia os lances e olhava pra mim na tribuna e piscava. Daí o pai dele olhava pra mim, vê se você não avisa mais quando você vai vir, porque ele fica com essas palhaçadas. Isso é muito legal, escutar isso do Pelé, escutar isso do Neymar, escutar... Pô, quando eu encontrei o Cristiano Ronaldo, ele cutucou um amigo dele e falou, ó, quem tá aqui? Pô, o Cristiano Ronaldo... Isso é muito bacana, né? De ter, fã e ter esse respeito. Então eu fico feliz de estar num esporte que não é tão conhecido, mas ter criado a imagem do Falcão conhecida no mundo, né? De ter os vídeos mais vistos no mundo. Isso é muito legal, porque se eu tivesse marcado, como você falou em números aí, só como um jogador habilidoso, talvez não teria fluído. Então eu tive que... Foi um desafio para mim de ser um jogador com essas características, mas que faça gols, que ganhe títulos, né? Para ninguém ter o que falar. Então essa conquista minha, do meu estilo de jogo, de alguns anos para cá, eu posso fazer o que for no jogo. Mas todo mundo sabe que eu faço perdendo, ganhando e empatando, que é o meu estilo de jogo. Estilo, né? E é uma coisa objetividade também, né? Uma coisa que eu sempre falei pro Neymar. Falei, Neymar, você pode fazer o que você quiser, você pode sentar na bola, mas senta na bola quando tá perdendo, para quando o cara falar que você fez quando tá 5, lembra aquele jogo que tava perdendo? Eu fiz também. Então é meu estilo de jogar. Então eu sempre conversei isso muito com ele e ele vem evoluindo nisso. Para mim sempre foi um desafio de fazer quando tá perdendo e mostrar, ó, tá vendo isso aqui? Tava perdendo. Depois nós ganhamos o jogo, mas eu fiz. Aí quando tá 5, quando tá 4, que hoje eu já vejo como um desrespeito, hoje eu já não faço mais, a gente vai evoluindo também. Eu uso muito mais numa situação de jogo. Eu uso mais minhas jogadas em jogos difíceis, em finais, semifinal, como um artifício para uma falta, para alguma coisa, do que quando o jogo tá 5-6. É um recurso teu, é um recurso meu que eu aprendi a usar cada vez mais no momento certo. Então acho que isso me deu uma credibilidade muito grande de, além de ter esse estilo plástico de jogar, ganhar títulos, fazer gol, ser artilheiro. Isso é muito importante. Falcão, infelizmente tu vai ter que parar de jogar, né? E qual é o teu planejamento? Tu tem uma data para vou parar em 2016 e fora, depois, o que tu pensa em fazer? Quem sabe atrás aí das câmeras? Infelizmente o atleta tem um prazo de validade, né? E o meu já tá chegando no final aí. Até, não posso reclamar muito que em comparação com outros atletas em alto rendimento, até que eu tô conseguindo aí, né? Vou entrar com 38 anos ainda jogando, conseguindo jogar em alto nível. Mas fora das quadras eu tenho outras coisas que eu já toco. Hoje a minha franquia de escolinhas é um sucesso. Hoje são mais de 40 franquias, já fechando a terceira nos Estados Unidos, já perto de fechar uma em Dubai. Tem outras coisas fora esporte também. Hoje eu tô entrando com uma dupla sertaneja que vai arrebentar logo logo. A gente está fechando a produção deles. Tem sociedade em outra... Tem a Gúcia Atílio, conseguiu um investidor. É uma molecada lá da região de Ribeirão Preto. A gente está terminando agora, Augusto e Atílio, está terminando a produção deles, molecada 22 e 21 anos, mas que tem ali o sertanejo na raiz. Tem outras coisas que eu sou sócio fora esporte, bares, algumas coisas assim. E também ligado ao esporte, eu quero deixar um legado, ou seguir como... Hoje eu sou gestor e jogador, e é muita dor de cabeça, mas torcer para que esse projeto continue, eu continue sendo um gestor de equipe e alguma coisa relacionada à seleção brasileira. Penso sim em ser treinador da seleção brasileira. Acho que a rotina de clube para mim foi muito cansativa, não sei se eu conseguiria manter essa rotina, mas eu tenho a consciência que está chegando a hora de parar. Também quero, assim que eu parar, manter mais uns 2 anos como renda também. Hoje eu tenho muitos convites pelo Brasil de fazer eventos, como eu já faço alguns quando tenho um espaço, mas de focar jogos de exibição, de fazer 10 jogos por mês. O Brasil é gigante, então tem muito pedido e é uma forma de renda muito bacana também. Então eu vou parar, mas ainda ligado ao esporte, ainda jogando. Eu tenho esse planejamento, mas eu tenho outras coisas também fora o esporte. Falcão, vou te pedir um pedido meu especial. Eu queria
fazer uma embaixadinha contigo, cara. É um sonho meu, que queria ver se tu podia realizar esse sonho. Que você me pegou aqui de chinelo, tudo. Tu, né? Eu sou maloqueiro, eu cresci em São Paulo jogando na rua, pra mim não tem problema não. Vambora. Vambora. Tem um elástico pro joelho, pode? Pode. Aí não dá mais não, velho. Valeu, gente. Pô, Valeu, gente. Obrigado vocês obrigado aí, mesmo. sempre à disposição. Prazerzão falar com você. Aí, gente, Falcão. Muito obrigado, Falcão, por essa entrevista maravilhosa. Foi um prazer te conhecer e realizar um sonho que eu tinha de fazer embaixadinha contigo. Obrigado à cidade de Jaraguá do Sul e toda a assessoria de imprensa. Guilherme, valeu! Se você perdeu algum programa do Papo Sport, você pode acessar as nossas redes sociais ou nosso canal no YouTube. Gente, infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas semana que vem tem mais. Eu estarei aqui com o Sávio, ex-Flamengo, ex-Real Madrid, 3 vezes campeão da Champions League, o campeonato mais importante do mundo. Tá imperdível. Então, domingo, às 10 horas da manhã, aqui no SBT.